Olá, amigos. Eu sou Pantoja e desde menino tenho imensa admiração pelos super-heróis, que conheci primeiro nos gibis da antiga Ebal e mais tarde na televisão e no cinema. E eles são muitos, de diversas épocas e de diferentes origens, além de diferentes poderes e visões sobre o mundo e sobre as coisas. Eu mesmo não saberia dizer com muita facilidade a razão pela qual desde sempre fui atraído por essas figuras. Talvez elas guardem uma relação com aquele desejo que todos temos de sermos capazes de transcender nossas limitações e avançar, mesmo que surpreendidos, na direção do insuperável. Pois bem, então nesse primeiro episódio nós vamos falar do Dr. Oculto, um dos primeiros heróis dos quadrinhos. O Dr. Oculto, também conhecido como Detetive Fantasma, era um investigador especializado em casos sobrenaturais, sempre tendo ao lado sua parceira Rose Psychic. Com poderes como projeção astral, hipnose, ilusão e telecinese, Richard Occult surgiu em outubro de 1935 na New Fun Comics, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, os mesmos criadores do Superman. A história é a seguinte: em 31 de dezembro de 1889, os participantes de um culto satânico sequestraram 2 bebês para sacrificá-los em honra a Satanás. Esse pessoal acabou atraindo a atenção do demoníaco Koth, que recusou a oferta e acabou matando todo mundo. Zator, um discípulo do culto místico, conhecido como os Sete, resgatou os bebês e os trouxe para uma cidadela onde ficaram escondidos. Estes participantes do culto místico reconheceram nos bebês o potencial místico e decidiram criá-los, dando-lhes os nomes de Richard Occult e Rose Psychic. Quando eles cresceram, Richard mostrou-se mais adepto da magia e então os Sete lhe concederam o símbolo místico dos Setes e o nome de Dr. Oculto. No mesmo dia, eles também foram instruídos a deixar a cidadela e usar suas habilidades para combater o mal no mundo. Viajando da cidadela onde cresceram para a China e depois de barco para a América, os 2 jovens mágicos logo chegaram à cidade de Nova York na década de 1920. Já usando o nome de Richard Occult, nosso herói começou a estudar ciências na faculdade e em outras escolas, eventualmente ganhando o título de doutor, formalmente também. Richard se estabeleceu como investigador particular, tendo Rose como sua assistente. Juntos, os 2 lutaram contra muitas ameaças sobrenaturais de 1935 em diante. Embora ninguém tenha levado seus negócios a sério no começo, eles finalmente conseguiram provar sua capacidade resolvendo o caso de um vampiro assassino em massa. Em 1936, o diabólico Koth retornou de seu reino, dessa vez quase dominando os Sete. Se não fosse pela interferência do Dr. Oculto e Zator, todos eles teriam perecido. Koth conseguiu fugir e os Sete imediatamente designaram o Dr. Oculto e Zator para proteger um antigo cinturão egípcio de poderes milagrosos que havia conseguido tirar da entidade maligna. Para esse caso especial, o Dr. Oculto vestiu um traje de batalha com uma capa e um emblema no peito, além de uma espada mágica, tornando-se assim o primeiro herói fantasiado da Idade de Ouro dos quadrinhos. Com esse emblema no peito, ele podia repelir e exorcizar vários seres sobrenaturais, ler mentes e até mesmo repelir certas formas naturais de energia. Além disso tudo, ele ainda usava uma espada e um cinto especiais, que possuíam poderes místicos, incluindo o poder de voar, de convocar cavaleiros fantasmagóricos e ainda tinha a incrível habilidade de transformar pessoas em pedra. Assim, combinando suas forças, o Dr. Oculto, Zator e os Sete conseguiram finalmente derrotar o terrível Koth, de modo que o demônio acabou disperso em um grande número de dimensões alienígenas. No início da década de 1940, o Dr. Oculto acabou se juntando ao time de heróis que lutavam na guerra e permaneceu ligado ao grupo até que a guerra terminou em 1945. Nesse período, ele acabou encontrando muitos outros grandes místicos da época, como o Dr. Destino, Zatara, Sargon o Feiticeiro, Johnny Thunder e seus Thunderbolts, a Raposa Voadora, Merlin, o Mago,
Thor, o mestre da magia, e o quase todo-poderoso Espectro. Já em 1945, o Dr. Oculto ajudou a Sociedade da Justiça da América a derrotar uma entidade maligna interdimensional e sem alma, conhecida como Stalker, e para vencê-la, ele precisou sacrificar sua própria alma. Após a derrota de Stalker, Rose apareceu diante do Dr. Oculto e compartilhou sua alma com ele. Desde aquele dia, o Dr. Oculto e Rose passaram a ser um único ser físico, que às vezes se apresentava como homem, às vezes como mulher. O Dr. Oculto tinha vários poderes e habilidades que o tornavam um super-herói, entre eles o uso da magia, da projeção astral, da telecinese, da hipnose e da alteração de tamanho. Mas talvez o mais incrível de todos os seus poderes era essa inédita capacidade de mudar sua aparência para a de Rose Psychic, tornando-se então uma mulher. Nos anos 1940, isso era algo inédito e era usado para salvar pessoas. O Dr. Oculto tinha uma mente analítica e isso fazia dele um detetive formidável. Tanto que ainda na década de 1930, ele inventou um dispositivo de detecção de crimes que sintonizava vibrações psíquicas, desenvolvendo assim a clarividência artificial. Ao longo de sua carreira, o Dr. Oculto lutou contra vampiros, fantasmas, zumbis, cultos místicos e vários cientistas criminosos que usavam métodos aparentemente sobrenaturais para cometerem crimes horríveis. Depois disso, ele desapareceu. Esse herói passou quase 50 anos inativo, até que na década de 1980, Roy Thomas reviveu o personagem e o colocou novamente em ação com novas histórias ambientadas na década de 1940. Na década de 90, ele foi revivido mais uma vez por Neil Gaiman em sua minissérie Books of Magic, no qual o Dr. Oculto era um dos guias místicos do menino Tim Hunter. Gaiman apresentou o personagem de novo ligado a Rose, em um corpo com aspectos masculinos e femininos do mesmo espírito. Mas isso já tinha sido explicado lá atrás, quando ele sacrificou sua alma para resolver um caso e acabou sendo salvo por sua irmã, que compartilhou sua alma com ele, dando-lhe assim o poder de se transformar em homem ou mulher sempre que desejasse. Em 2010, quando a DC Comics deu um reboot no seu universo, o Dr. Oculto reapareceu, mas acabou sendo morto por Nick Necro. E por enquanto ele está assim. No próximo episódio, nós vamos encontrar o Gongo, que foi o primeiro herói mascarado dos quadrinhos.